Sai e entra de novo. Tá. Professor, tu tá com... Eu estou colocando ao vivo agora, tá? Para o Facebook. Ok. Vamos esperar um minutinho para que as pessoas comecem a chegar. E aí vamos esperar a Evânia também entrar. Está com um probleminha no som. Deixa o povo começar a chegar aqui, ó. Já vão começando a participar na minha página. Boa noite, pessoal que está chegando. Deixa eu compartilhar. Isso, tu vai na minha página. Eu vou compartilhar a tua página aqui também. Isso. Isso. Aí já vai divulgando para mais pessoas. Pessoal que está chegando também vai dando um curtir ali na nossa página, vai fazendo um comentário, porque isso ajuda. O Facebook, ele calcula, né, para divulgar a partir da quantidade de curtidas e também de comentários. Então, nós estamos com 10 pessoas assistindo. A Evânia chegou agora. Pessoal que puder ir curtindo e puder deixando também o seu comentário, isso vai fazer com que a gente possa chegar a mais pessoas, levar essa nossa conversa, essa nossa live aqui sobre caboclos. Né? Beleza. Alguns instantezinhos. Já compartilhei. Legal. A Evânia conseguiu o som, Evânia? Não ainda. Não. Tenta ajustar, Evânia, que daí a gente já... Tenta sem o microfone. Muito bem, então... São 19h02. Vamos começando, então. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na página do Sérgio, professor Sérgio, pelo Facebook. Nós temos organizado todas as quartas-feiras lives, né? Estamos discutindo assuntos de relevância, assuntos que dizem respeito à população, dizem respeito às pessoas aqui no caso aqui da nossa região do Contestado, e também muito aqui da região oeste. Nós vamos fazer uma live hoje para falar sobre cultura cabocla, identidade cabocla, e também vamos falar sobre a Guerra do Contestado, a Guerra no Contestado, que foi a região em que ela ocorreu. Então, boa noite a todos que estão participando. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? Sejam bem-vindos. Mais uma vez, peço que vocês deixem também o seu like, o seu curtir aqui na nossa página. Deixe seu comentário. Quem puder também compartilhar, faz com que essa live chegue a muito mais pessoas, tá? Então, hoje eu tenho meus convidados para essa live. A professora Evânia, professora de História aqui de Chapecó, foi minha colega no curso de mestrado aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Seja bem-vinda, Evânia. E também nós temos a presença do professor Paulo Pinheiro Machado, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, professor que escreveu, tem uma grande quantidade de conteúdos, artigos, texto, pesquisa sobre o contestado, e tem um dos livros aqui que eu, particularmente, quero mostrar aqui, ele está todo marcadinho em algumas páginas, que é o Lideranças do Contestado, um livro que, inclusive, foi pré-requisito para nós que entramos no mestrado de História aqui da Universidade Federal, da banca examinadora ia nos avaliar, né, no nosso projeto, e também um dos livros seria do questionamento, e esse era um dos livros. Então, assim, um livro muito bom. Quem quiser conhecer mais sobre as lideranças do contestado, quer conhecer mais sobre a Guerra do Contestado, não pode deixar de ler esta obra do professor Paulo Pinheiro Machado. Professor Paulo, boa noite, seja bem-vindo para essa nossa live, para essa conversa sobre o caboclo. Eu gostaria que o professor falasse um pouquinho para nós sobre essa ideia, assim, o que é ser caboclo? Como é que é essa identidade do caboclo? Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Boa noite, professora Evânia. Boa noite aos nossos amigos do público que está assistindo essa live, né, e os que vão assistir depois também, né? Eu, como historiador, né, eu sempre tive uma certa dificuldade, né, com esse conceito de caboclo, né? E porque é difícil de ser precisado, né?
ao longo da pesquisa, né, que eu fiz para o doutorado, e mesmo antes, né, em algumas viagens que eu já tinha feito ao interior de Santa Catarina e também ao interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, né, na verdade, a gente tem uma população no interior do nosso país, né, que é uma população nacional, né, vamos dizer assim, no sentido bem amplo do termo, né? É uma população que tem origem indígena, origem africana, origem mestiça, origem luso-brasileira, né? Então são alguns de origem platina até, inclusive, né? Então são as mais diferentes origens, né, que formaram uma população que hoje nós chamamos de cabocla, mas que até um tempo atrás, esse termo caboclo era um termo pejorativo, né? Ele carregava uma marca, né, de preconceito e de diminuição, né, dessas pessoas muito forte, né? O caboclo era sinônimo de matuto, de ignorante, de sujeito depauperado, era um sinônimo das carências e da incivilização do interior e do sertão, né? É claro que hoje o sentido da palavra é bem diferente, né? Porque essas próprias populações positivaram esse sentido, né? Então, o caboclo é o homem do campo, é o trabalhador, né? Ele é aquele que tem uma relação própria com a natureza, que depende muito menos das máquinas, que depende muito menos de venenos, né? Que tem uma relação de reciprocidade com os vizinhos, com a comunidade. Então, é mais do que uma denominação. O caboclo não é uma denominação racial e nem de um grupo étnico, propriamente, né? Porque não, existem caboclos de todas as cores, né? Existem caboclos negros, existem caboclos indígenas, existem caboclos mestiços, existem até alemães acaboclados, polacos acaboclados, né? Ou seja, também descendentes de imigrantes, muitos adotaram um modo de vida caboclo. Então, eu acho que a melhor definição, né, é um modo de vida. É um modo de vida ligado a um ritmo mais próximo da natureza, a uma economia mais solidária com a vizinhança, a uma economia de subsistência, né, a uma busca de fruição, né, e uma forma própria de ver o mundo e de ver a vida, né? Então, resumidamente, só para dar um primeiro pontapé na nossa conversa. Perfeito. Obrigado, professor Paulo. Exato. É a ideia, um modo de vida, né? Ser caboclo, um modo como lida com a terra, como lida com a natureza, como lida nas suas relações, que é muito característico, muito forte aqui também na nossa região oeste, aqui de Chapecó e o extremo oeste. Dá uma boa noite aqui para a Márcia Inin, que está nos acompanhando, o professor Josimar Pereira, também professor de História, participou na semana passada conosco aqui de uma live sobre racismo, preconceito, né? Também aqui a Noeli Bedin, professora, minha colega, professora Marli Schuch também está participando, boa noite, Marli. Claudete Comaceto, lá de Concórdia, está participando. Ana Schaefer, essa eu conheço bem, é minha irmã, lá de Lages, região fria, serrana. O Liz Ampronha, professor de História, também está participando. Gustavo Siqueira, também aqui, o professor de História, mandando um abraço para o professor Paulo, figura importante da minha graduação e membro fundamental da banca de qualificação que passei recentemente. Olha só que legal. Isso. Gustavo Siqueira. Thaís Nascimento, minha esposa, boa noite. Claudino, a Maristela Maronese, também mandando um oi para a Evânia. Bom vê-la e parabéns pela live. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Pode falar. Gustavo Siqueira foi meu orientando de iniciação científica. Olha só. Lá na graduação. E agora está aí. Sorte do doutorado na UTERJ. Ter a orientação do Paulo. Olha, realmente. Sim, agora é nosso professor aqui da Rede Estadual de Chapecó. César Capitani, presente, Elizabeth Dalpiva. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam, deixe o seu like na nossa live. Se puder, compartilhe também, que mais pessoas vão poder assistir o nosso debate. Evânia, tudo certo com o som?
Estão conseguindo me ouvir? Tá ótimo, agora legal. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Traga para nós a sua contribuição sobre a ideia de identidade cabocla. Eu acho que colaborando com o professor, na questão etimológica, geralmente na historiografia clássica você traz algumas pejorativas de ver o caboclo, ou de uma forma um pouco etnocêntrica, né? Estão conseguindo ouvir? Sérgio? Deu uma falhada neles. Se puder repetir um pouquinho mais leve. Então, colaborando com o que o professor Paulo colocou antes, okay? Estão ouvindo, pessoal? Ele está falhando um pouco, Evânia. Não sei se é o fone de ouvido, o que é, mas ele dá uma falhadinha às vezes. Eu acredito que seja o próprio aparelho aqui, que ele está meio danificado. Mas, assim, tá bom? Vou reiniciar. Então, colaborando com o que o professor Paulo colocou antes, na historiografia, a palavra, o termo, o conceito de caboclo, ele tem diferentes de ser pensado. A partir de uma historiografia oficial, a gente percebe que ele, às vezes, é usado de uma forma pejorativa, porque o caboclo, ele se dá um modo de vida que vem contra o que, muitas vezes, a oficialidade está no projeto de Estado. Então, ele não vem colaborar, de certa medida, com o que, tirando algumas exceções, como assegurar o território, como aqui é o caso da nossa região, que a figura do caboclo foi primordial para dizer que o brasileiro que morava aqui era o caboclo, né? E assegurou esse território, ajudou a comprovar que esse território era brasileiro, mas tirando essas exceções de uso pela historiografia oficial, ainda ela não tem um espaço, vamos dizer, um espaço mais aprofundado, olhando esse modo de vida. Se a gente for olhar aqui na nossa região, o caboclo da nossa região, eles têm especificidades que se diferenciam do caboclo da Amazônia, do sertanejo, mas também tem algumas especificidades que se compartilham, como a simplicidade, a interação com a natureza, a forma de se organizar enquanto comunidade, a questão das ancestralidades, a religiosidade. Então, na nossa região aqui, que eu sou da região do Borma, da região do Goiânia, nascida e criada, né, numa comunidade extremamente cabocla, ali na linha Cachoeira e linha Almeida, linha Quartzo, naquela região, onde ainda, até a década de 90, a maioria das pessoas tinham essa cultura. Você vai só se identificar enquanto caboclo na medida que você se depara com culturas diversas, modos de vida diversos, com relações com a natureza diversas. E eu digo que na nossa região a gente vai ter momentos, né? Momentos de criar essa identidade, momentos de despossessão que inviabilizam essa identidade pela sobrevivência desse modo de vida. Então, a gente vai ter o contestado, nós vamos ter a questão da agroindústria, ali, esse movimento desenvolvimentista, 1970, e hoje, nos anos 2000, né, 2020, a gente tem todo um sistema de inviabilização de modo de vida que consiga ter essa interação com a natureza, ou com a sociedade, com lidar com o tempo, de uma forma que o caboclo desenvolveu ao longo dos anos. O professor Paulo, ele colocou, o caldo populacional da nossa região, ele é muito intenso, né? Então, você tem o indígena, tu tem muito da cultura indígena, o conhecimento da floresta do indígena, você tem a relação com a nossa natureza, a ambrófila mista. A região, ela vai proporcionar com que o caboclo desenvolva modos típicos de criação, modos típicos de relacionamento, formas de sobrevivência, né? E a gente vai ver que com o passar do tempo você vai sendo despossuído, né? Então, assim, lá na minha dissertação eu trabalho muito a questão da despossessão, que a despossessão não se dá só pelo bem material, mas ela se dá também pela inviabilidade de você conseguir desenvolver um modo de vida que era característico, né? Que formava a identidade enquanto identidade social, né? De um grupo que se identifica e que realmente está lutando para não ser levado ao nível do folclore só, da comemoração, ou de alguma outro tipo, assim, que a nossa sociedade vai criando, né? Usos para ter o próprio conceito de identidade.
Muito bem, obrigado, Evânia. Evânia, moradora da linha Cachoeira aqui de Chapecó, professora, mestre, né? Bom tê-la aqui, minha colega de mestrado. Aqui chegou também acompanhando a nossa live a Valdirene Chitolina, diz: gratidão pela live, hoje mesmo farei a referência na tese. Muito bem, Valdirene. Alzumir Rossari também, professor de História, dando seu boa noite. A Cláudia Valmorbita Riso, de Irati, Santa Catarina. Boa noite, Cláudia. E a Valdirene novamente aqui. Professor Paulo, nós estamos falando, colocamos esses elementos em relação à cultura cabocla, a identidade cabocla, isso que é muito característico, muito forte aqui na nossa região, e que ela não ficou só restrita a esse grupo social. O próprio italiano, o próprio alemão, todos esses também acabaram se apropriando desses valores, dessa cultura, para sobreviver, para viver aqui nessa região, né? E isso é muito comum, a gente percebe, verifica que as pessoas têm muita da tradição do caboclo acaba sendo reproduzida e feita também por essas populações que chegaram depois, né? Uma questão, professor. Quando a gente fala de caboclo, assim, não tem como não falar do contestado, né? Não tem como falar do confronto, do conflito que existiu, que foi uma guerra política, religiosa, econômica, que envolveu a posse da terra, né? O professor escreveu muito sobre isso. Qual que é esse elemento, esse momento histórico? Qual é o objetivo de quem provocou a guerra? Por que teve essa guerra e por que ela ficou também, de certa forma, por muito tempo escondida? Ela surge agora, mais a partir dos anos 90, dos anos 80, né, para frente, que a historiografia vai pesquisar e vai trazer novos elementos, porque até então era uma visão oficial, né, dos vencedores que contaram aquela história. Eu gostaria que o professor refletisse um pouco sobre essa questão envolvendo a guerra do contestado. Bom, espero não usar muito tempo, né? Mas, assim, você coloca uma questão difícil de ser respondida também com poucas palavras, né? O fato é que, se a gente fosse fazer uma visão um pouco mais ampla do sul da América do Sul, na virada do século XIX para o século XX, né? Aí, pegando assim o sul do Brasil, o Uruguai, a Argentina e o Chile, né? Esses países do sul da América do Sul. Qual era o projeto das elites, né, governantes, das classes dominantes, principalmente de terratenentes, né, desses países? Era um projeto de europeização, né? Era um projeto que eles entendiam que a única forma de progresso era através da europeização, né? Então, isso implicava, em muitos casos, né, a manutenção dessas populações nacionais, né, em condição extremamente precária de acesso à propriedade, tal como a gente conhece o caboclo hoje, socialmente existente, né? Ele é poceiro, ele é meeiro. Quando ele é poceiro, ele tem uma posse meio precária sobre essa terra, e frequentemente ele é meeiro, parceiro, ou então peão de fazenda, né? Então, o acesso dele à terra é sempre considerado dentro dessa precariedade, né? Muito diferente, por exemplo, dos imigrantes europeus que, mesmo com todas as dificuldades que tiveram, foram assentados em lotes coloniais, né? Eu estudei a política de colonização do Império. Não vi nenhum caso de expulsão de colono europeu do lote por falta de pagamento, né? E, no entanto, era recorrente no século XIX os atrasos e a inadimplência dos colonos, até porque o comércio era muito difícil das colônias, eles não conseguiam produzir excedentes. Os colonos sobreviveram no Brasil com a ajuda dos caboclos. Foram os caboclos que ensinaram a eles a agricultura, ensinaram a plantar mandioca, ensinaram a cultivar dentro da floresta e a abater as árvores e preparar o terreno nas condições brasileiras do solo, muito diferente do que eles conheciam da agricultura europeia, né? Então, acho que aí existe também uma história ambiental que precisa ser recuperada dessa relação dos imigrantes com os caboclos, né? Vários depoentes e memorialistas imigrantes
mesmo subliminarmente, acabam admitindo essa contribuição, né, que um índio, um caboclo, um gaúcho vago, alguém que passava pela colônia, ensinava para eles o que se caçava, o que se criava, qual a melhor época para plantar cada cultura, como que se protegia das maritacas e do ataque de insetos e tudo mais. Ou seja, existia toda uma ciência do solo, né? Eu estou falando ciência mesmo, no sentido amplo da expressão, né? Como conhecimento acumulado por diferentes gerações de agricultores, né? Que tinham uma tradição agricultura muito ligada a uma agricultura, na prática, indígena, né? Essa agricultura da coivara, que em pequena escala, como eles faziam, e com a mobilidade que tinha essa população, eu acho que esse é outro elemento importante, né? É a mobilidade da população cabocla. A mobilidade ela pode ser tanto por desejo como por necessidade, frequentemente por necessidade, né? Porque são tangidos por frentes de expansão agropecuária, de companhias colonizadoras, né? De governos, de bugreiros, de pistoleiros, né? Das mais diferentes situações que nós sabemos acontecem em todo o Brasil, inclusive hoje, né? Então, eu acho que é importante recuperar essa dimensão conflitiva, né? Então, o que aconteceu no contestado, de certa forma, aconteceu no Brasil. Desculpa aí, pessoal. No Brasil. Só que aqui no contestado, nós tivemos uma população que conseguiu se organizar e conseguiu lutar e resistir por um longo tempo, organizadamente, a essas frentes de expansão agropecuárias, né? Coisas que aconteceu com muita dificuldade, com uma resistência muito mais dissimulada em outras partes do Brasil, né? E para isso eu não tenho dúvida, né? A tradição do Monte João Maria e a tradição do federalismo amalgamadas, né? Elas foram fundamentais ao longo do conflito, para a construção do projeto Caboclo, né? Eles não se insurgiram, né? Eles foram atacados. Desde o início, os caboclos foram atacados. Foram atacados, até que, num determinado momento, passaram a se defender com maior maestria e passaram a atacar também, né? Então, esse é o contexto da guerra, né? Resumidamente. Muito bem. Obrigado, professor. Tem aqui também o Luiz Carlos Pedroso, está dizendo que ele nasceu em Tangará e meus pais contavam histórias dos meus avós na Guerra do Contestado. Falavam do Deodato, de uma virgem que dizia que ia voar, de São João Maria, etc. Falavam muito em Guariniaçu. Sou descendente dos que lutaram nessa guerra. Contava que nos redutos comiam raízes e couro, né? Engano, não seria assim, Taquaruçu. Ah, muito bem, ele corrigiu aqui o nome da cidade. O Alzumir Rossai também está colocando uma questão aqui da professora Arlene Henke. A antropóloga e professora Arlene Henke destaca que o tempo dantes como um tempo glorioso, de fartura, de uma vida boa, e o tempo de agora, como de dificuldade, de opressão, de fadiga social. Você percebe isso nas suas pesquisas, né? Isso ele quer dizer na visão dos caboclos, o tempo de antes e o tempo de agora. Acho que aqui nós podemos fazer com que a Ivânia também contribua conosco, Ivânia, né? Nessa resposta, que a Ivânia também mora numa localidade essencialmente cabocla, né, Ivânia? Que é lá no distrito do Marechal Bormann, aqui de Chapecó. Ivânia. Sim. Estão me ouvindo, Sérgio? Sim. Tá, então, antes de eu começar, eu queria agradecer a presença dos meus colegas, dos meus familiares, que também se fazem presente, nossos colegas, né, Sérgio? Legal. Assim, eu gostaria de colocar, antes de responder, essa questão em 2 pontos que fica bem presente na fala do professor, que é a questão das formas de resistência. Essa live é a resistência. Então, está falhando. Talvez seja o contato do microfone, Ivânia. Isso, eu vou segurar aqui. Aí melhorou. Tá, vou ficar segurando. Então, assim, na fala do professor fica muito destacada a questão das resistências, as formas de resistência. Então,
o grupo social caboclo, ele vai ter um conhecimento sobre esse território, como o professor pontuou, e principalmente numa região, eu vou falar aqui da nossa região oeste, também no contestado, não deixa de ser, uma região que era desprovida de uma assistência, né, pela questão da longevidade e realmente pelo descaso daqueles do Estado, né, pela forma, pelo próprio processo daquele momento. Então, o conhecimento vai fazer com o conhecimento principalmente na parte das ervas, dos alimentos, nas curas, no uso, do plantio, nos tempos que esse... Então, é uma forma de resistência que vai fazendo com que muitas figuras dando uma certa autoridade, ou pelo menos imprimindo um respeito naquela comunidade, tanto pelos imigrantes que vieram, né, os europeus, tanto pelas autoridades, porque eles acabam, de certa forma, exercendo uma influência muito grande na forma de vida da sociedade. Então, eles vão sendo, sempre, periodicamente, ou em algumas situações, eles vão sendo consultados. Tá? Então, isso é uma forma de resistência que vai fazer com que muitas famílias, essa cultura vai sendo também socializada e respeitada. Às vezes, pela necessidade, e quando a gente fala ali no monge José Maria, no monge João Maria, ele vem fundamentar e legitimar uma proposta de sociedade que esses caboclos viviam e construíam na prática, né? Uma conduta moral frente às relações sociais, ambientais e econômicas que a cultura cabocla estabelece. Então, e essa ressignificação, que vai ser hoje considerado por alguns teóricos como catolicismo, como catolicismo popular, que vai ser uma mescla do imigrante, que vão se apropriando dessa forma de viver o catolicismo, do indígena, do negro, do miscigenado e tal, que vão viver essa lógica, essa moral social que a cultura cabocla estabelece nesse espaço, ela vai conseguindo, é uma forma de resistência também, né? Tanto que pela luta, que a deflagração do acontecimento dessa resistência se deu pela luta também, mas também pelo estar transitando numa sociedade que carecia mesmo dessa sabedoria dos saberes da população cabocla da região, né? Mesmo que às vezes não compartilhasse com aquele estilo de vida, mas essa necessidade. Então, a resistência o tempo antes e depois o professor Jacipoli também muito, né, nessa questão, a Arlene Henkel, Jacipoli, a partir dessa visão da sociedade que aqui se estabelecia, né? Diferentemente, agora eu lembrei, Sérgio, que a gente estudou lá os textos de sociologia, que quem chega, às vezes, é o que é visto com o olhar do pejorativo. Aqui na nossa sociedade foi ao contrário. Os que estavam, a forma de vida do que estavam é que foram os excluídos, foram os despossuídos. Exato. Então, quando a gente percebe, ou quando a gente adentra, aprofunda a partir dessa visão cosmológica, sociológica, ambiental, econômica, a gente percebe um tempo de antes e um tempo de agora. Se a gente for olhar pelo olhar progressista, desenvolvimentista, colonizador, esse tempo de antes é desconsiderado, é visto como atrasado, né? E quais formas de resistência que hoje nós, caboclos, será que a gente está seguindo, diferentemente dos nossos ancestrais, por esse conhecimento, por essa vivência, conseguiram esse respeito, de certa forma, nas comunidades, né? Por mais que fosse massificado, uma situação, fosse expulso, mas é uma forma, vamos dizer assim, muito simplista, subjetiva, às vezes, de conseguir resistir. E hoje, o tempo de antes e o tempo de agora, ele não está, de novo, se reconstruindo, né? Como que se dá isso? A partir do olhar da cultura cabocla, a partir do olhar de quem pensa uma sociedade de uma forma mais biocêntrica, de uma forma mais menos
materialista, realmente existia um tempo de antes e depois da escritura. Aquele olhar mais capitalista, mais materialista, esse tempo de antes é visto como atrasado. Ai, que pena. Muito? Mas a consideração, mas ela deu umas cortadas ali. Então, desculpa. Tá, mas vamos... Não, deu para pegar, só que às vezes dá umas falhadinhas ali que acontece. O próprio equipamento das tecnologias, né? Do Sérgio, tempo de agora. Será que eu consegui responder a questão do colega de antes? Trouxe bastante elementos bem importantes, bem significativos, sim, Evânia. Foi bem boa. Só deu uma falhadinha, mas deu para entender, sim. Tá? Professor Paulo, já complementando também nessa, tem aqui uma pergunta da Valdirene Chitolina, e ela diz o seguinte: digam-me, qual foi o papel do indígena caboclo na formação territorial da região oeste de Santa Catarina? Pergunta difícil. O indígena está presente de várias maneiras, né? Tanto o indígena da região como o indígena de fora, né? Porque se a gente for pensar nos paulistas e nos gaúchos que chegam nessa região, muitos deles já são, né, também influenciados por indígenas das suas regiões de origem, né, como os antigos tropeiros, né? Os tropeiros, existiam aqueles tropeiros que também eram tropeiros caboclos, né? Meio indígenas, meio africanos, né? Nacionais, luso-brasileiros, né? E no nosso território, além disso, né, tem aquela pesquisa importante de arqueologia da professora Miriam Carbonera, né, sobre a presença indígena, bem recuada, eu acho que mais de 12 mil anos, os achados mais antigos, mas a gente sabe que é daí para mais, né? A presença indígena no oeste de Santa Catarina é muito forte e muito marcante de diferentes grupos, né? Principalmente do grupo Macro-G, que é um grupo linguístico próprio, né? Onde tem os Caingangues e os Xoklengs, né? Os Caingangues eram chamados antigamente como coroados, né? E os Xoklengs eram chamados de botocudos, né? Eles eram, entre si, eram até grupos rivais, né? Disputavam territórios, eram tradicionais inimigos, apesar de serem aparentados linguisticamente, né? E eles também eram inimigos dos guaranis, né? Então, quando chega o colonizador, né, o português, o espanhol, quando chegam nesse território, eles vão estabelecendo alianças com esses indígenas, né? Os indígenas da região dos Campos de Palmas, que compreende todo o oeste de Santa Catarina e ainda aquele pedacinho sul do Paraná, né? Toda essa região entre os rios Uruguai e Iguaçu, né? Os indígenas ali foram inicialmente, um grupo importante deles foi atraído para o processo de formação da atalaia lá de Guarapuava, né? E depois para a formação do aldeamento ao lado da vila de Palmas, né? Onde tem um aldeamento caingangue, do Vitorino Condá. O Condá circulava entre Guarapuava, a região de Chapecó, e o norte do Rio Grande do Sul, porque normalmente esse era o caminho que os caingangues faziam, né? Os caingangues andavam num grande território aqui do norte do Rio Grande do Sul até praticamente o sul de São Paulo, né? Então era um jogo era um jogo político complexo que existiu entre as lideranças caingangues, né? Então algumas dessas lideranças foram atraídas pelos colonizadores portugueses e depois da independência pelo exército brasileiro, né? Todos e aldeamentos foram formados recebendo auxílios do exército com armas, munições, aguardente, farinha, rapadura, para estabilizar essas populações. Mesmo assim, muitos se recusavam à disciplina do aldeamento, né? E essa é uma relação conflituosa que aparece tanto nos livros do Almir Antônio de Souza, né? Como da tese da Graziele Eurick, né? Que estuda os indígenas de Pitanga, no Paraná, né? E tem vários estudos aí dos indígenas do Oeste, né? A Carina dos Santos Almeida,
o professor, que hoje é professor lá da Federal de Foz do Iguaçu, é o Clóvis Briguente, tem um estudo sobre os indígenas também do Oeste, né? Então, os indígenas do Oeste, eles dominavam tanto os campos naturais como as regiões de matas, né? E já tinham, né, uma cultura muito estabilizada, né, no cultivo da mandioca, tinham toda uma ciência na coleta do pinhão, né? Aliás, a diversidade de araucária que existia naquela época dava pinhão praticamente 10 meses por ano, né? Hoje nós temos o pinhão só no inverno mais curtinho, né? Até agora, nessa época, julho, já está tudo meio bichado, assim, né? Já meio que passou a melhor época do pinhão, né? Mas, naquele tempo, a variedade da araucária, biologicamente falando, era tão grande, né, que tinha pinhas produzidas praticamente de março a dezembro, né? Então, isso era relevante também na vida dessas comunidades, né? O pinhão, que servia tanto para engorda de pequenos animais de criação como para alimentação dessa comunidade, as construções que faziam para se proteger do inverno, né, com grande profundidade, em cavernas, né? Existia toda uma tecnologia, né, e a palavra é essa mesmo, né? Tem um professor do Instituto Federal aí de Chapecó, o professor Gerson Witt, que eu vi ele já fazer uma apresentação disso, ele usa essa palavra. Existe uma tecnologia de construção e uma tecnologia agrícola dos caboclos, né? A tecnologia de construção era aproveitar os melhores recursos oferecidos localmente pela natureza, né? Uma espécie de construção que hoje chamaríamos até de autossustentável, sob vários aspectos, né? Até do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, né? Usando o barro, usando a taquara trançada, o cipó, né? E uma série de outras técnicas para construir edificações que eram simples, né? Mas, ao mesmo tempo, eram importantes para manter, né, essa mobilidade da população cabocla. A população cabocla não vai fazer de pedras sólidas e tal, fincando raízes no território, porque não é essa a lógica da sua vida. A sua vida está muito ligada à itinerância, né? Muitas vezes uma itinerância por necessidade, né? Então, a própria adaptação tecnológica das construções vai responder a essas necessidades, né? Hoje, a bioconstrução é um dos aspectos que os novos arquitetos estão estudando, estão aprendendo com comunidades tradicionais como fazer construções de barro, né? Na Alemanha, na Suíça, na França, né? Tem vários arquitetos que estão estudando práticas de povos e de populações tradicionais da África, da América do Sul e da Ásia, que usam esses materiais, né? Então, é um conhecimento milenar, né, que os caboclos herdaram dos indígenas. Eu peguei só esse aspecto, por exemplo, para usar como exemplo, né? Pensar a contribuição na culinária, eu nem falei ainda, porque ela é enorme, né? Ela é ampla, então só me centrei nisso no caso das casas, da construção civil, né? Então, que existe, de fato, né, uma construção civilizatória indígena que não é nada desprezível, ela é muito relevante para a vida atual da população brasileira, inclusive, né? O que ia ser do país sem o aipim, a mandioca, né? Não teríamos nem pão de queijo. Perfeito. Muito bem, professor. Acho que tem esses elementos todos que o professor traz, que é só uma partezinha, né, de tudo aquilo que é a contribuição cultural, né, de trabalho, de lidar com a natureza, lidar com as plantações, que é a herança dos caboclos, né? Eu queria trazer um outro elemento aqui, professor, para a gente refletir. Nesse período em que ocorreu a guerra no Contestado, em que teve o envolvimento, a participação do Exército Nacional, que existia na época, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, da Polícia do Paraná, e teve também os vaqueanos, né, que os grandes fazendeiros, grandes proprietários interessados na posse da terra, eles tinham sua própria
sua própria milícia, né? Só fazer a sua própria segurança, que muitas vezes, inclusive, era maior do que a própria polícia do Estado. Então, é todo um aparato institucional, armado, para fazer o enfrentamento contra os caboclos. Mas tem um momento em que o Adeodato, quando já está na liderança do movimento dos caboclos, já tinham constituído as cidades, seriam as 10 cidades santas, existia ali um projeto caboclo para essa região, um projeto caboclo para o Estado, que eles pensavam, não, nós precisamos tomar o poder e vamos constituir uma sociedade a partir da nossa visão, a partir da nossa vivência, porque esse modelo que está é um modelo que quer nos excluir. Eles estavam, nesse ponto do se excluir, eles estavam certos, porque foram praticamente dizimados, né? Gostaria que desse uma narrativa em relação a isso, professor. Olha, professor Sérgio, é uma pergunta difícil, porque o projeto Rebelde, ele tem uma história e uma sequência, né, de acordo com diferentes fases do próprio conflito, né? Então, o que a gente pode, de forma um pouco forçada, separar didaticamente, né, para ter isso mais claro, para poder manejar, é que nos primeiros redutos, eles estavam procurando mais o isolamento e a formação de uma comunidade pequena de seguidores, né? É o caso do primeiro Taquarussu, né? É o caso também do segundo Taquarussu a partir de dezembro de 1913, né? Agora, Caraguatá, de certa forma, é assim também. Eles estão se escondendo das forças oficiais e construindo um reduto em regiões de mais difícil acesso, né? Agora, a partir do segundo semestre de 1914, o que existe é uma expansão rebelde, né? Essa expansão rebelde, ela tem como alvo principalmente o território cultural de João Maria, certo? Não é uma expansão para todo o Brasil, embora alguns depoentes tenham falado que o objetivo era derrubar o governo do Rio de Janeiro, né? E pensar em ir para o Rio de Janeiro era o que os federalistas já tinham pensado, né? É o que, né, não é algo fora do universo político-cultural, né, dos sertanejos. Mas ele sabia que podia crescer ao sul do Paraná e ao norte do Rio Grande do Sul pela adesão que as populações já tinham à tradição cultural de João Maria, né? E pelos problemas semelhantes que viviam com os coronéis nos seus territórios, né? Então, está claro, pelo menos durante o período de chefia do Chiquinho Alonso, né, que era o objetivo era a expansão, né, dentro do estado de Santa Catarina, que foi até razoavelmente bem sucedida no Planalto e Meio Oeste, né, pela área dominada pelos rebeldes, né, e previam a expansão para o norte do Rio Grande do Sul e para o sul do Paraná também. Tanto é que nos municípios do norte do Rio Grande do Sul há uma correria de proprietários, de fazendeiros em direção à capital, né? Então, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul manda 400 soldados para a região de Vacaria e Bom Jesus para trancar os passos do rio Pelotas, né? Que dividia ali a região de Lages e Campos Novos do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, existia essa preocupação. Pois, com a Deodato, o movimento passa a viver um período de retrocesso territorial e concentração no reduto de Santa Maria. A Deodato tem um comando mais direto sobre os piquetes e sobre os diferentes grupos rebeldes, bem diferente da liderança de Chiquinho Alonso, que era mais um chefe de uma confederação de redutos, vamos dizer assim, redutos que eram muito autônomos, né? Já a Deodato vai ter um comando mais rígido e mais direto sobre os seus seguidores, e por isso que ele vai concentrar todos os rebeldes no Vale do Rio Santa Maria, né? E for procurar um reduto mais restrito geograficamente, mas de difícil acesso às forças oficiais, para ter um local de resistência, né? Então, naquela fase, a preocupação do Adeodato, e foi uma fase longa, né? Foi de mais de um ano a chefia do Adeodato. Por isso que essa memória está muito ligada à escassez
a fome e as dificuldades que vão ser impostas pelo cerco da tropa federal, né, que vai apertando cada vez mais, perseguindo comerciantes, né, e cerceando, né, o acesso dessas comunidades, inclusive à alimentação. Né. Eles são, no final, os relatos que a gente tem dos redutos, era daquilo, né, de comer raízes, comer xaxim, fazer sopa com buracas de couro, né. Parece que no chão não existia mais nem minhoca, passarinho não existia nas árvores, né, porque já tinham comido tudo que tinha por perto, né, pela essa dificuldade. A memória dos sobreviventes é muito pesada a esse respeito, porque não era uma população acostumada a passar fome. Né. O caboclo era pobre, ele tinha pouco dinheiro, né, ou quase nenhum dinheiro, mas não era acostumado a passar fome. Né. Era uma população que tinha um nível de alimentação e de subsistência bastante razoável. Né. Então, viviam uma espécie de até abundância de alimentos, porque sempre existiam aqueles processos de auxílio mútuo, o mutirão, né, o pichirum, que tem vários nomes, né, o mutirão, né, de um auxiliar na lavoura do outro, ou auxiliar a fazer um galpão, uma casa nova, alguém que vai casar e precisa de uma força para dar um início legal e tal. Essas práticas caboclas que ainda sobrevivem hoje, né, em muitas partes do nosso estado. Né. Muito bem, obrigado, professor. Evânia, também aqui, em relação à participação das mulheres, o papel da mulher também nessa organização, no enfrentamento, né, dessa batalha, desse confronto pela sobrevivência dos caboclos nessa guerra do contestado. Bom, espero que agora consigam me ouvir melhor. Estão me ouvindo? Está indo? Está indo certo. Ok, então, assim, o protagonismo feminino, tanto na questão indígena quanto na questão cabocla, acho que em todos os grupos sociais, ele é, vamos dizer, essencial, mas nem sempre ele é reconhecido, né? No entanto, na figura aqui, vou ousar, né, entrar na parte do contestado, que sei que o professor é especialista, a figura feminina, ela vai ser, assim... Falhou. Oi? Falhou, repete. Deixa eu só melhorar. Aí. Aqui. Então, assim, ó, eu não sei até onde que foi, mas, assim, retomando, a figura feminista, em todas as sociedades, em todos os grupos sociais, é indiscutível. No entanto, nem sempre ele é referenciado. Isso, na cultura cabocla, como é uma sociedade que procura valorizar o conhecimento, o saber, o lugar de cada um, não enquanto hierarquia de poder, mas enquanto realmente parte de uma comunidade onde nem sempre os mais são os mais venerados e tal. A mulher da cabocla, ela vai realmente ser responsável e valorizada por, além da sobrevivência, do cultivo, do cuidado, da ancestralidade, de passar, né, de comunicar muito da parte cultural da família, até de fazer com que os conhecimentos, né, que os conhecimentos daquela comunidade, eles se prevaleçam. Então, também a mulher cabocla, ela, como em qualquer outra sociedade, ela garante o seu espaço. E ela tem que ter essa consciência. Claro que se sofre influência, como o professor falou antes, a gente tem a influência das famílias do Rio Grande do Sul, que já tem muitos de origem, né, que trouxeram uma cultura europeia, de uma família nuclear burguesa, que tinha papéis sociais estabelecidos para homem e mulher, muitas vezes não reconhecia o trabalho, né, tanto que até hoje, até pouco tempo, a dona de casa não era conhecida, né, então há pouco tempo que é conhecido como trabalho e tal, mas na cultura cabocla ela tem realmente um papel muito significativo e valorizado pelo cotidiano, né, pelo dia a dia, porque a própria lógica dessa sociedade é diferente, dessa classe social. Então, assim, ó, eu vou pedir permissão para o senhor. Eu cresci ouvindo benzimentos das mulheres, né, que eram os responsáveis, era um ou outro homem que era benzedor, mas a grande maioria eram mulheres, e
esses benzimentos, elas reafirmavam os valores culturais comunitários, né? Por exemplo, assim, eu vi falando sobre os benzimentos aonde chegavam, o São João Maria chegava na casa, e ele pedia o pouso, ele pedia o alimento, e isso às vezes em algumas famílias era negado. E aí, a partir desse conto, dessas anedotas, que nós chamamos de anedota, mas desses contos que eram transformados em forma de benzimento, a mulher ia reafirmando as relações sociais, de solidariedade, que essa sociedade cabocla construía como uma lógica de vida, uma lógica comunitária, né? Então, você negar a água, você negar o alimento, você negar o pouso, isso chegava a ser meio místico, mas era uma forma, como eu sou de uma região onde a erva mate ela é predominante, né? A economia a partir da erva mate. Falhou. Então, oi? Falhou ali. Deixa eu voltar. E agora? Agora tá bom. Tá, então, assim, eu sou de uma região onde é predominante a questão dos ervateiros. E a mulher, a criança ia, né, hoje é outra realidade, tem o Estatuto da Criança, iam para o frente do corte, e também eram responsáveis pela questão da manutenção da saúde, né, muito daquela... Porque para quem conhece a profissão de ervateiro, gente, é uma profissão muito desgastante e tem vários perigos. Então, assim, vou de novo pedir e voltando à questão do racismo popular, então, a não assistência dessa parte da saúde, a mulher era muito responsável, e isso era muito valorizado, né? No momento das lutas também, falando. E agora, Sérgio? Piorou? Vai e volta, se ele está falhando bastante ali. Eu vou tentar segurar aqui atrás. Vamos ver. Tá. Ele faz muito... Acho que... essa... Mas vai lá, conclui o teu raciocínio. Eu vou concluir meu raciocínio. Então, assim, essa questão do cuidado com a saúde era muita responsabilidade feminina, né? E isso foi muito valorizado, e isso é muito valorizado dentro da cultura cabocla. Então, os benzimentos, essa mistura do catolicismo popular que eu havia colocado antes, ela vai fazer parte de um ideário que vai ser reforçado com essa figura de São João Maria, de São José Maria, de uma forma de pensar um projeto de sociedade, né? E aí, então, há muito da mulher nesse momento, né? Nesse protagonismo. O sustento da família, o cuidado com a saúde, e isso é valorizado. Mas nem sempre pela historiografia oficial, né? Que uma historiografia que trabalha apenas com lideranças, com a figura o Exército Brasileiro. Sumiu a voz agora. Tá um pouco difícil. E se eu tirar, Sérgio, antes da gente conseguir se comunicar melhor? Às vezes ele vai e volta, conforme mexe ali, ele dá uns probleminhas, fica bem difícil de acompanhar o raciocínio daí, esse que é o problema, Evânia. Tá, então... Bom. Tá, eu vou só concluir, tá? Beleza. Então, tá, então, e agora? Tá ouvindo? Tá falho. Vai lá. Tá ouvindo? Sim. E agora? Não, acho que não vai rolar não, viu, Evânia? Tá bem difícil. Tá, e agora, Sérgio? Ele tem um chiado junto também, daí que atrapalha quando você fala. Talvez seja o fone, né? O fone. Então tá, Sérgio. Então eu passo a palavra, né, ao professor e a vocês aí. Isso acontece, mas esse vendaval também, a internet é um pouco ruim também, isso acontece, faz parte, temos que ser paciente em relação a isso também, tá? Mas obrigado pela contribuição, trouxe
trouxe várias contribuições bem importantes, que a gente precisa, inclusive, aprofundar mais sobre essa temática, para a gente falar mais especificamente dessa questão do papel da mulher, né, nessa construção histórica como um todo, da questão da cultura cabocla. Professor Paulo, tem uma pergunta aqui que veio, ele queria saber quem é, ou o que é o jagunço, tá? E também o Paulo Soares diz assim, ó, tem uma pergunta a respeito do termo caboclo. Quando ele começa a ser utilizado como descrito de toda essa população rural aqui no sul? Porque ele tem aqui, ó, existe uma relação imediata com o debate amazônico a respeito dessas populações? Pergunto porque a cronologia, ciclo da borracha, guerra do contestado, faz pensar em algum tipo de incorporação do termo, ou ao menos em parte da carga semântica. Esta é a pergunta. Boa pergunta, né? Não se atrás da origem etimológica do termo mas eu, assim, sei que tem diferentes versões, né? Uma é que atribui ao tupi geral, Kaabok, né? Como a pessoa do mato, o homem do mato, né? E há outras, né? Há outras origens, né? Na Amazônia, o caboclo é um indivíduo que até hoje tem uma carga bastante pejorativa, né? Os cronistas militares, na época, vão usar frequentemente misturado com caboclo, misturado com matuto, vão usar diferentes denominações, né? Essa denominação cabocla vai ser mais usada a partir dos anos 30. Né? Então, nas fontes, durante a Guerra do Contestado, ela é muito pouco usada. Né? Pelo menos, claro, as fontes, no caso, que são os jornalistas, são os militares, são os médicos, são as pessoas que estão combatendo os caboclos. Né? A gente tem que sempre considerar. Né? Então, existe, sim, um movimento de positivação dessa palavra, eu penso que a partir dos anos 30. Né? Na literatura isso vai ser forte, né? E tende a ir crescendo nas décadas seguintes. Né? Já o termo jagunço, ele é bastante de desqualificação muito forte. Né? Jagunço, o que é? Jagunço é um matador de aluguel, né? É um pistoleiro, né? É um sujeito, é um criminoso. Né? Então, essa expressão ela foi empregada por militares tanto contra os sertanejos de Canudos, na Bahia, como contra também os sertanejos aqui no Sul. Né? E são chamados de jagunços no sentido corrente do termo, né, de desqualificação, de ligá-los à criminalidade, ao banditismo, né, e à crueldade. Né, essas são características do jagunço. Né. Agora, em Taquarussu, a população local, né, e eu entrevistei pessoas da família Palhano ali nos anos 90, inclusive o senhor Lica Palhano, né, e vários da família Prates também, que moravam ali, tem ainda descendentes hoje lá, na região que pertence ao município de Fraiburgo, né, mas é o antigo Taquarussu, que antigamente fazia parte do município de Curitibanos. Eles acabaram criando ali localmente uma espécie de orgulho jagunço, né, com vamos dizer assim, com um sentido próprio para esse termo, que só eles deram. Né? Eu até perguntei na época para o seu Lica, né? Mas ele disse assim, meu avô era jagunço. E eu disse assim, mas isso não é mal, não? Ele disse, não, o jagunço é uma pessoa valente que defende a comunidade. Então, esse sentido para a expressão jagunço. Né? Daí eu entendi que ali naquela comunidade, que é uma comunidade de remanescentes, né, do contestado, eles tinham, tanto é que eles criaram um museu ao lado da igreja de Taquarussu, que é o Museu do Jagunço. A internet agora ficou... Esse Museu do Jagunço foi uma tentativa de positivar o nome. Né? Estão me ouvindo? Sim, voltou agora. Isso.
Sim, sim. Então, assim, foi uma tentativa de positivar o nome, mas, assim, majoritariamente em todo o Brasil, né, quando se usa essa expressão para caracterizar os sertanejos do contestado, é para desqualificá-los, né? Como fanáticos também, esse termo, né, também é usado para desqualificação, né? É fanático aquele que professa aquela permitida, conhecida pelos brancos, pelos setores urbanos e ricos da sociedade. Perfeito. Professor, aproveitando esse ponto, né, que tem essa desqualificação por parte do caboclo e por parte da cultura cabocla, embora todas as outras populações que vieram depois, elas se apropriaram, né, fizeram uso desse conhecimento, dessa história toda que os caboclos que já estavam aqui desenvolviam no trato com a agricultura, no trato com a natureza, nas relações pessoais. Teve a guerra, que foi um genocídio, o número de vítimas é difícil de colocar em matemática, né, o número exato, porque esses dados não teve crematórios, é difícil contabilizar totalmente, provavelmente passa de 20 mil pessoas mortas nesse enfrentamento do contestado. Mas, assim, esse extermínio, ele parece que não terminou. E agora, recentemente, professor, nós passamos aqui em Santa Catarina uma proposta, ali nessa região do contestado hoje, de mudança do nome, para colocar a região dos imigrantes. Então, veja bem, nós temos um novo ataque à memória, à identidade da população cabocla, né? As pessoas dessa região. É uma guerra simbólica, mas não deixa de ser uma guerra também, uma tentativa de apagar a memória, apagar a história do povo caboclo. Sim, sem dúvida, é uma continuação do conflito, né? Porque os conflitos sociais, eles não se concluem num determinado momento. Eles continuam acontecendo na memória e na história, né? Ou seja, a história e a memória vai ressignificar os fatos, né? E vai lembrar determinados acontecimentos que alguns querem esquecer, né? Esse é um ponto importante, né? Eu já sentia por parte de vários prefeitos, municípios aí dessa região do meio-oeste, né, um desconforto com essa denominação de região do contestado. Eles tinham esse desconforto no plano político direto, né? Vários desses políticos conservadores, também, né, que atribuíam ao contestado uma ligação da luta pela terra e, portanto, uma ligação direta ao MST, que eles procuram demonizar, assim como demonizam todos os movimentos da via campesina, das mulheres agricultoras, dos atingidos pelas barragens, todos, né? E, de fato, existe essa ligação social e ligação de memória entre os atuais movimentos sociais e o movimento contestado, né? Então, a gente não pode entender que uma disputa dessa seja uma disputa ingenuamente pelo melhor nome da região. Não, é uma disputa de memória, é claramente uma disputa de memória, né? E de significado para aquele território, né? A busca pela europeização, né, ela é uma obsessão por alguns prefeitos, assim, né? Querem de todo jeito, né, se mostrar como uma mini Gramado, mini Canela, um pedacinho da Suíça, aquelas coisas assim, né? Que até acaba sendo uma falsidade, né? Do ponto de vista até social e cultural, né? Ou seja, é uma espécie de vergonha do passado, que é dos próprios ancestrais da comunidade, né? E mesmo dos ancestrais imigrantes que também participaram do movimento contestado, porque o movimento contestado ele agregou os imigrantes, ele não foi xenofóbico, certo? Ele agregou os imigrantes também, né? Por isso que o nome contestado para a região ele era politicamente até bem agregador, né? Mas agregava a partir de baixo. E é isso que incomoda esses grupos mais conservadores.
Agora, com essa onda bolsonarista, eles se sentiram à vontade, né, de mexer nesses símbolos, né? Mas eu acho que isso é só o início, né, de uma longa luta pela memória, né? Porque querem demonizar a memória daqueles sertanejos e daquelas sertanejas que lutaram, né, há mais de 100 anos, né, defendendo o seu modo de vida, defendendo a sua comunidade. Isso tem significados, né? A história não é um baú de curiosidades, né? A história é um baú de lembranças e de dores, né? E de dores que precisam ser lembradas para que crimes não sejam repetidos. Muito bem, perfeito, exatamente. E nessa questão, professor, assim, da lembrança, da memória, é muito importante nós, professores, nós da área da história, a gente trabalhar essa temática com os nossos alunos, né? Tem ali, a história é dividida nas partes, né? Nos períodos, e isso está ali na Primeira República. Mas ele aparece quase que como uma nota de rodapé, ele aparece uma questão muito pequenininha, não se dá a devida importância para esse momento, para essa história, né? Então, a gente percebe que isso também é uma ação intencional, né? De apagar a história e botar uma coisa que fica até confusa, e geralmente vem nessa ideia dos fanáticos, dos jagunços, aquele povo incompreensível, que não tinha plano, que não tinha projeto, então não tem por que aprofundar muito. Eu já vejo exatamente o contrário, que a gente precisa trabalhar, porque é a nossa identidade, né? É a nossa história, é o povo catarinense que está ali. né? Então, acho que nós já estamos aqui, professor, também e Evânia, em torno de 1h08 na nossa live, teve uma boa participação de pessoas, né? Vários comentários. Aqui também o Vitor Marcelo Vieira coloca uma questão dessa que nós estamos falando da memória e da disputa da narrativa, né? Ele fala que do esquecimento perpassa pelo abandono da Concha, obra pública abandonada lá no Irani. Lembra aqui de uma obra na cidade do Irani, né? E a pergunta anterior da disputa da memória. Ou seja, você construir símbolos, você ter as marcas num determinado lugar, você lembra daquela memória. Aqui em Chapecó, por exemplo, nós tivemos uma discussão muito, muito forte em relação a isso no centenário, inclusive, que foi as estátuas, né? São sempre os mesmos a serem lembrados, é o mesmo que leva o nome da praça, é o mesmo que leva o nome do aeroporto, que leva o nome da rua, que leva o nome da escola, e as outras culturas, os outros, eles nunca são lembrados, né? Nunca ganham seus símbolos, estão sempre sendo apagados, né? Então, professor, para nós, assim, concluindo Evânia também, né, Evânia? A gente fazer uma consideração final em relação a esses pontos levantados da disputa da memória, das identidades, da necessidade da gente sempre estar, principalmente nós, no nosso papel de historiadores, professores de história, colocando a memória e colocando aqueles que foram sempre silenciados. Posso começar, então? Evânia. Tá, você não conseguindo me ouvir a primeira pergunta, né? Tá conseguindo? Então, vai lá, vai falando. Se tiver, eu te aviso, tá? Ok, então, assim, essa questão dos espaços da memória, eu vejo que... Ele falhou. Ó, tu começa a falar, ele tá bem, quando entra no raciocínio, ele trava e para quem está assistindo não consegue acompanhar. E se eu tirar o microfone, será que vai ficar muito baixo? Vamos ver como é que fica. Tá, e agora? Estão conseguindo me ouvir? Não? Não. Então, vou tentar uma última tentativa, tá? Vai lá, tira uma coelha da cartola aí. Vamos dar um jeito. Vai lá. E agora? Tá bom, vai lá. Tá. Ok, então, assim, essa questão o professor Daniel Zen, ele fez todo o projeto dele, né, o nosso colega, ele trabalha sobre essa questão de símbolos, né, do nosso município. E eu gostaria de fazer uma colocação que muitas vezes nós, no decorrer da história, a sociedade fica se colocando como espectadora, né? Não está conseguindo ouvir, né? Não, agora travou de novo. Agora. E agora? Agora vai. Tá, ele começa bem. Tá, vamos ver. Só dá um ok? E agora? Vai lá. Tá, então assim, ó, o professor Daniel Zen, ele fez tudo, né, não só ele, mas ele foi um que se aprofundou nessa questão dos símbolos aqui da nossa região, então vale a pena, colegas, a gente
conhecer essa produção dele, e uma das coisas que eu faço parte da educação, que nós temos que transformar as pesquisas da nossa região em materiais didáticos para didáticos, porque tem muitas discussões que muitas vezes passam. E também, ao longo da história, nós vamos sendo colocados, se por um lado a gente cobra do Estado uma assistência, por outro lado a gente vai se colocando como espectador. E muitos dos símbolos de memórias, das festas, das comidas, de tudo que é simbologia, a gente espera que o outro, né, que muitas vezes não compatua com nossa visão de mundo, mantenha, organize. Então, nós estamos muito desarticulados quanto a isso. Então, assim, a memória, ela se dá em várias dimensões. E a memória oficial é que muitas vezes prevalece. Mas quais são os caminhos para tentar e, vamos dizer assim, resistir a isso? Né? Colocar elementos das culturas que não são, dessa oficialidade. Nós, como professor, conseguiu? Tá falhando bastante, Vânia. Acho que... Eu passo para o professor. Tá dando bastante falha mesmo, assim. Infelizmente. Não, só colocando, né, que os eletrônicos, às vezes, têm muito disso. Mas vamos lá. Professor, então, diante dessa indagação inicial sobre essa disputa de memória, da necessidade da gente sempre fortalecer, criar laços para manter viva, né, a história, a cultura, as identidades de quem construiu essa região, de quem esteve aqui há bastante tempo e não pode ser silenciada. Olha, eu vou lembrar um acontecimento, acho que de ontem, né? O rei da Bélgica mandou uma correspondência para o presidente da República do Congo, né, dizendo que sentia muito o que tinha acontecido no final do século XIX, com um grande massacre de congoleses, né, durante o processo de colonização daquela região pela Bélgica, na época que a Bélgica era uma potência colonial, né? E o Congo, que depois foi chamado de Zaire, né, era uma grande colônia, né, que pegava toda a principal miolo da bacia do Rio Congo, né. Foi através do emprego de africanos no trabalho forçado, em trabalho em ferrovias, em lavouras, em minas, né, que acabou acontecendo um massacre, porque essas pessoas foram deslocadas dos seus modos tradicionais de vida, né, e acabaram morrendo aos milhões, né. Isso não aconteceu só no Congo belga, isso aconteceu praticamente em todos os continentes que foram objeto dessa expansão colonial, né. Por que eu faço essa comparação? Porque eu digo que a nossa situação aqui não é muito diferente do ponto de vista histórico, né? Ou seja, existe um Estado no Brasil que trata a sua população de uma forma colonial, né? Ou seja, esse foi o tratamento dado às populações nacionais e às populações caboclas. Então, assim, o que nós precisamos hoje, né, é de uma memória voltada a políticas de reparação. E as políticas de reparação dizem respeito também à inclusão educacional dessas populações, à inclusão dessas populações em projetos de reforma agrária, no assentamento, em terras, né? A inclusão em programas assistenciais do governo. Hoje, por exemplo, né, milhões de agricultores estão por fora desse auxílio dos R$600, que é um auxílio emergencial da Covid, né? Isso é um escândalo, né? Porque são populações trabalhadoras que não têm assistência nenhuma e nunca tiveram, né? Estão completamente abandonados à sua subsistência, né? Então, é uma questão emergencial, né? Então, há várias categorias profissionais que estão fora, né, dessa assistência, mas os agricultores são um setor
relevante. E os agricultores mais precários e mais informais são os caboclos, eles são mais distantes ainda dos bancos, do aparelho de Estado, das redes assistenciais, né? Então, quando a gente fala em memória, a gente tem que associar a memória a demandas concretas dessas populações de hoje, né? Porque a memória existe não apenas para disputa simbólica, né? Mas para uma disputa simbólica que leve a uma maior visibilidade dessas populações, né? Eu achei muito importante na fala anterior da professora Evânia, né, daquilo que ela falou sobre a mulher cabocla, né? A mulher cabocla, ela era e ainda é o centro da família cabocla, né? Não só pelo fato de ser a mãe, mas por fato de ser a pessoa presente na família durante a maior parte do tempo, né? E é quem, eu acho que desde os programas habitacionais do Brizola, lá nos anos 80, né, ela é a mulher cabocla que tem que ser o objeto das políticas de inclusão social, principalmente, né, porque é ela que carrega a família toda, né? Então, acho que são esses elementos importantes, né, para a atualização desse debate, né? Então, quando alguém fala que essa região vai deixar de ser a região do contestado e vai passar a região dos imigrantes, existe aí uma exclusão simbólica do caboclo, mas também existe uma exclusão de visibilidade pública dessas populações, né? E, portanto, de invisibilização das suas demandas, das suas necessidades e das suas carências, né, que precisam ser atendidas. Perfeito. Bom, queria só agradecer pelo convite do Sérgio, né, e foi uma satisfação, né, participar dessa conversa também com a professora Evânia. Aproveito aqui a oportunidade e já vou dando as minhas despedidas e meus agradecimentos. Legal. Obrigado, professor Paulo. Eu fico muito feliz de ter aceito o nosso convite, da gente fazer essa conversa, da gente problematizar essa temática relacionada à identidade e à cultura cabocla, pegando esses aspectos da história, né, dessa tentativa, foi na guerra, de dizimar os caboclos. Agora, isso persiste, como o professor bem colocou, a tentativa de apagar a memória, né? Mas também, assim, essa falta, né? A gente faz aqui também uma denúncia da falta de política pública para atender a população mais carente do nosso estado e do nosso país. E essa região, a região ali serrana, a região de Lages, é uma região muito pobre, o IDH mais baixo do país, né? As cidades estão ali, até o Luiz Carlos traz esse elemento para nós aqui, a cidade do Planalto Norte e região serrana, bastante empobrecidas, e a necessidade de uma intervenção por parte do Estado para suprir as necessidades dessa população, né? Então, agradeço ao professor Paulo, né, por ter participado conosco, ter aceito o nosso convite, agradeço também a Evânia por ter aceitado o nosso convite, vir participar desse debate, trazer a sua visão, trazer a sua leitura, ela que é uma moradora aqui da linha Serrinha, né, do interior de Chapecó, Cachoeira, não fala errado, senão dá treta aí, né? Também obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live aqui, tivemos um bom número de pessoas acompanhando, compartilhando, deixando seu comentário, curtindo a nossa live aqui. Acho que foi um bom momento de debate, de reflexão, de discussão extremamente importante, que a gente precisa aproveitar esses espaços. Eu tenho incentivado outras pessoas a também fazerem lives, a também problematizarem assuntos, para dar voz às pessoas, para que a gente possa ocupar e passar a nossa informação. Antigamente, a gente só ouvia o que passava no jornal e tinha que aceitar aquilo como verdade. Hoje não, hoje a gente pode produzir conteúdo, pode produzir informação, pode falar sobre outras questões aí, que nem sempre elas aparecem, né? Evânia, seu boa noite final, as considerações. Se eu conseguir, né, Sérgio? Vai lá. Então tá, primeiro agradecer ao Sérgio, né, não teria como dizer não ao meu colega, que também né, sempre colaborou conosco, né, então e assim dizer ao professor Paulo que estávamos ansiosos em ouvi-lo, tá? Então todo o grupo de professores de história municipal, e também os colegas, né, que conhecem o seu trabalho, são ansiosos, foi uma noite proveitosa, me desculpo por esses problemas,
né? Me desculpo mesmo, não, realmente acho que a gente poderia ter contribuído um pouquinho mais, e colocar que a resistência e a consolidação dessa cultura cabocla, dessa identidade, não é desclassificar as outras culturas, um contra o outro, mas sim, eu acho que a gente sentar, rever junto, revisitar muitas das nossas concepções, porque o mundo exige hoje, a sociedade exige, e realmente é um espaço, como o Sérgio diz, que nós, hoje vivo, um espaço possível, e que as pessoas podem fazer uso, né? E nós devemos fazer ao debate, e não apenas impor. Parabéns, Sérgio, obrigado pelo convite. Legal, obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. Boa noite, Paulo. Boa noite, Evânia. E até, quem sabe, um próximo encontro. Um abraço.